Fala aí, pessoal. Eu cheguei a comentar, né, quem está acompanhando nas redes sociais, que eu ia falar um pouquinho sobre minhas corridas. E eu tenho corrido sempre a distância de 3.700 metros, que são duas voltas aqui na rodovia, na ciclovia aqui perto de casa. Então, eu falei que nessa mesma distância e com tempo aproximado, eu tenho feito treinos bem diferentes, né? Então, aqui eu separei três treinos para poder estar analisando com vocês. Então, de 25 minutos, né? Também 25 minutos, isso aqui ficou um pouquinho mais curto, de 24 minutos. Né? Todos aproximadamente a mesma distância aí. Vamos lá então. Vamos observar o gráfico. Essa linha vermelha aqui, ela representa a frequência cardíaca. E a linha azul, a velocidade que eu me encontro. Né? Então, passando aqui o mouse, a gente consegue ver algum momento durante a corrida. E nesse momento a gente consegue ver como que estava a frequência cardíaca, como que estava a velocidade e como é que estava aqui a quantidade de passos por minuto. Então, todo mundo sabe que eu fiz uma cirurgia, né? Tô com o pé cheio de parafuso, tô parecendo um Wolverine, cheio de placa no corpo. Então, os tempos estão bem ruinzinhos de corrida, né? Meu passo, eu não recuperei totalmente minha mobilidade, então a passada ainda não está legal, né? Tem algumas limitações que o médico realmente falou que poderia ocorrer. Então, estou bem longe daquilo que eu costumava correr, mas enfim, o foco não é esse. O foco é mostrar aqui como que é como tem sido os treinos. Esse treino aqui, eu fiz a primeira metade dos 3.700, né, primeiro 1.850, e eu fiz no ritmo mais lento. Né? Podemos observar aqui, pegar aqui, ó, 7.48, 7.42, 7.30, né? Fiquei em torno aí de 7,30, né, minutos por km, onde a minha frequência cardíaca ela se manteve aí próximo aí de 150 batimentos, né? Então, conforme eu fui, quando eu cheguei na metade, eu acelerei. Eu já saí aqui de mais ou menos 7,5 e fui aqui, ó, para algo mais próximo de 6, né? Isso fez com que o meu batimento, a minha frequência cardíaca, subisse de algo em torno de 150, né, para algo acima de 170, né, finalizando aqui acima de 180. Nós podemos observar aqui do lado, esses percentuais aqui são referentes a cada zona dessa. Cada barrinha dessa aqui, ela representa uma zona de frequência cardíaca, de 50 a 60%, de 60 a 70% e assim até 100. Então, nesse treino aqui, eu fiquei 42% do treino, eu fiquei entre 80% e 90%, entre 90% e 100%, quer dizer, 30% do treino eu fiquei entre 80% e 90% e 25% entre 70% e 80%, correto? Ao analisar o outro treino, com a mesma distância e pelo mesmo período de tempo, também 25 minutos, podemos observar que já foi uma corrida mais linear, onde eu tentei manter mais ou menos uma velocidade confortável, né? Tanto é que eu estava buscando conforto, que em dado momento aqui ela deu uma baixada, ela baixou um pouquinho, né? Também precisamos considerar que a ciclovia ela não é perfeitamente reta, então tem períodos de subida e descida. Então, se você não forçar em alguns momentos, você não consegue manter a velocidade, né? A velocidade cai um pouco, mas porém a frequência ela se mantém. Então, podemos observar que nesse treino, né, foi linear a minha velocidade e aqui a minha frequência cardíaca ela ficou mais ou menos aqui próximo aqui de 90%, né, próximo aqui de 170 batimentos durante a maior parte do treino. Sendo aqui no final, né, sempre no final eu acelero um pouco, boto um pouquinho mais de velocidade, então dei uma subidinha aqui para quase 180 e alcancei aqui no final 193, né, dando aquele tiro final. Então podemos perceber
que aqui já ficamos 63% entre 90 e 100% da frequência e 30% entre 80 e 90, comparando com o outro, 42 e 30. Aqui 63 e 30. Então esse treino aqui, ele foi um treino que exigiu muito mais de mim do que o anterior, né? Foi um treino onde eu mantive uma velocidade constante, um pouco mais alta, a frequência mais elevada durante todo o treino. Quando a gente para analisar aqui o terceiro treino, nós podemos observar que também pelo tempo aproximado, a mesma distância, mas como o comportamento foi completamente diferente. Aqui eu decidi fazer tiros. A cada 1 minuto eu acelerava, né, dava um tiro. Ao perceber que atingia a velocidade máxima, eu novamente reduzia a velocidade. Então eu fiz isso a cada minuto. Podemos perceber que os 3 primeiros aqui eles foram de aquecimento. Depois eu comecei a tentar manter minha velocidade máxima. Podemos perceber que tem alguns picos maiores que alternam com picos menores. Por quê? Porque a fadiga faz com que eu não consiga imprimir muita velocidade, né? Quando observamos a frequência cardíaca, percebemos que a frequência cardíaca ela se comporta de igual maneira. Inclusive, ela vai subindo a todo momento. Mesmo quando aqui está baixo, né, 5,46 minutos por km, lá em cima está a 176 batimentos. Aqui eu atingi 4,21 e 173 batimentos. Então a frequência cardíaca ela se mantém alta o tempo todo, mesmo que eu não consiga imprimir velocidade pela fadiga, o esforço continua sendo alto, continua sendo o mesmo. Então essa corrida basicamente em todo momento, quase que em todo momento, eu permaneci aqui na última zona, entre 90 e 100%. Então foi 91% do treino, foi entre 90 e 100% da minha frequência cardíaca máxima. Então podemos perceber que 3 treinos realizados à mesma distância, pelo mesmo período de duração, você pode estimular o seu organismo de forma bem diferente. Então nós poderemos usar, né, como um principal objetivo, já que eu estou querendo recuperar meu condicionamento, um treino mais intenso como esse, intervalado, né, o qual vou ficar 90% aí do treino entre 90 e 100% da minha frequência cardíaca, e aí eu posso usar os outros 2 treinos para períodos de recuperação, onde eu uso 63%, né, na faixa entre 80 e 90, depois eu faço isso aqui 42% nessa faixa, então eu consigo, né, me recuperar, descansar, também, né, aliviar um pouco o meu pé, e depois eu volto novamente com um treino parecido como esse. Então, dessa forma aí que eu tenho dividido minhas corridas, né? Eu tenho tentado ser mais usar mais sensibilidade, né, do que realmente estipular uma meta bem rígida por questão da lesão. Então, eu estou tentando respeitar bem o meu corpo, porque eu não quero ter que parar de uma vez, né? Então, tô indo devagarzinho, e é mais ou menos isso que eu tenho feito, pessoal. Então, se vocês acharam legal aí, né, eu posso fazer mais vídeos como esse. Eu também tenho acompanhado os meus treinos de circuito, de musculação, e eu tenho conseguido observar, né, os diferentes estímulos dentro do meu treino. Beleza, pessoal? Esse aqui é o aplicativo da Polar, né? Que eu tenho utilizado o M400 para acompanhar o meu treino. Beleza, pessoal? Então tá aí, eu comprometi, eu estou entregando para vocês. Para a semana tem mais vídeo aí. Um abraço.